Galera, acabei de assistir ao filme Sonhos de Trem, né? Que é um filme ali que hoje está na Netflix e está passando ali, é um filme atualíssimo e que ele é um filme dramático, pesado, considerado aí um sucesso, um filme assim monstruoso. E ele é um filme que a filmagem dele é uma filmagem bastante ok, mas ele pesa a mão ali no drama, ele pesa a mão nos eventos pesadíssimos, totalmente absurdos e que acho que assim, dificilmente algum ser humano pode aguentar algumas coisas que aconteceram ali. É claro que o ser humano aguenta, mas aguenta mesmo. Ele consegue viver depois de alguns eventos. Vamos falar desse filme aqui agora, Sonhos de Trem, um filme de nome também complicado de falar, né? Train Dreams. Então, a tradução perfeita aqui, correta, é Sonhos de Trem. Então é. Caramba, que nome estranho, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre isso aqui hoje. Eu sou o Jubelias, você está aqui no canal do Jubelias, Cinema com o Juba. Chega nesse like aí, o likeão para dar aquela moralzaça no vídeo. Se inscreva aqui no canal também, venha comigo e faça parte dessa família que só cresce. Se você assistiu Sonhos de Trem, você vai lembrar, né, que é um filme de um drama muito pesado, muito puxado. Eu tava assistindo o filme assim, aí à noite, sabe, tudo caminhando pro ponto máximo da trama dramática. Eu falei, quer saber, amanhã eu termino. Não quero dormir com esse sentimento não, porque o filme já vai levando na narrativa pro pior que vai acontecer. Então vamos seguir com spoilers, até para tratar mais dessa destruição psicológica, tratar mais do que o filme quis passar pra gente, o quanto da realidade que o filme quis passar para que nós nos comovêssemos ou talvez tentarmos evitar algumas coisas. A questão do consumismo, a questão da natureza, o quanto se usa ali o ser humano danificando a natureza para nós próprios, seres humanos, termos conforto, consumo, evolução e assim por diante. É uma evolução para um lado, danificando a natureza para o outro. Isso também passa no filme. Então é um filme bem... Tem algumas camadas para se analisar aqui, então com spoiler, tá bom? O Robert, né, que é o personagem principal do filme, é um personagem, inclusive, bastante carismático, né? Ele é um cara que tem pouca reflexão. O que mostra das reflexões dele são todas no semblante, são todas no silêncio, são todas na narrativa. Então ele fica ali vivendo, sobrevivendo. Já não sabe quem são seus pais foram mortos em algum momento. Ele vivia ali a esmo, vivendo uma vidinha dura, que não aprendeu a conviver com a adversidade e com dificuldades. Então tudo para ele é meio impessoal. Né, ele não tem família, então você imagina um cara que não tem família vivendo de uma maneira ali com eventos que pouco importam, né? Não tem a família dele, ele vive ali basicamente sozinho, vivendo de favor, até que ele começa a trabalhar assim na floresta, trabalhando, cortando árvores. Nesse trabalho, eles têm ali uma dificuldade muito grande. É comum você ver imigrantes sendo descartados. Quando eu digo descartado é no pior sentido da palavra. Eles matam, alguns imigrantes, eles matam um cara oriental ali que está trabalhando junto com o Robert por nada. Você fala, o Robert fica perplexo. O que ele fez? O que ele fez? Tinha o olho puxado. O cara tinha o olho puxado, uma ignorância, assim, que condizente ali com a época, né? Uma época antiga, onde nós estamos ali mais ou menos um pouco antes, ali, o ano 1900, mais ou menos, próximo do ano 1900. O filme não traz direito, mas ele morre quase com 60 em 1960. Então, já tinha o trem passando, né? Tinha, no fim da vida dele vai ter telefone, tem uma certa tecnologia evolutiva, mas uma ignorância plena naqueles países assim, tipo cidades, tipo Montana, por exemplo, lá nos Estados Unidos. A série Yellowstone, recentemente, ela foi um sucesso, né, enorme de audiência, e ela mostra uma ignorância plena, tanto em Yellowstone quanto naqueles spin-offs que aparecem em Yellowstone, que vem com as datas, né, 1988, 1800 e tanto. Então você tem ali aqueles spin-offs que mostra o quanto o ser humano, daquele campo, do trabalho rural ali, daquele trabalho precário, era ignorante e um absurdo de violento, né? Então os caras descartam pessoas e morrem muitas pessoas ali inocentes, muitos trabalhadores, eles vão morrendo no trabalho. É comum nós vemos que, morreu na mina, trabalhando na mina, morreu no submarino, e ali cortando árvore. Numa floresta normal, os caras ali,
Taxa de mortalidade absurda. E ele, o Robert, ele vai crescendo vendo isso. Então o mundo pra ele, a cada dia que passa, perde o significado. Ele, naqueles pensamentos dele, ele olhando e tem aquela narrativa do começo que fala que o mundo é muito antigo. Nós somos aqui não lembro qual o termo, mas nós somos uma poeira que passa pelo mundo. E o mundo ele vai se remodelando e coisa e tal. Eles falam isso até para mostrar, para justificar um pouco daquele desmatamento, né, com a floresta, aquele corte das árvores e tal. E isso aqui é um pouco paradoxal. Eles cortam árvores e ele vai falando, ó, a guerra tá rolando, então tem que cortar muitas árvores, o pessoal precisa de muitas árvores e tal. As árvores são cortadas para ajudar na guerra, com os materiais, corta-se árvore para fazer suas casas, a cabana que ele mora é de corte de árvore, móveis são de corte de árvore e assim por diante. É um problema que o mundo vive até hoje e o mundo mostra ali, o filme mostra que o mundo, ele tenta replantar, ele tenta recultivar, fazer o desmatamento, como que chama? Desmatamento responsável, né? Que você replanta e tal. E aí no filme, aquele personagem do Arne, né? Que é até aquele William Macy, que é o ator que fez aquele filme do Fargo. Eu achei ele, é muito louco esse William Macy. E ele tem o Arne, né? Que é o personagem que explode dinamite, é um pensador do momento. É o que toca a gaita, ele é o cara culto ali do ambiente. Também sem família, um andarilho absurdo que vai de trabalho em trabalho, onde tem demanda para trabalho ele vai viajando e tal. E aí ele coloca que no passado também ele pensava que era só replantar a árvore, que no futuro, poucos dias depois, era só ir lá e cortá-la de novo, era só replantar. Não é verdade. O desmatamento é um caso muito pesado, é um caso muito profundo, que ambientalistas ficam sempre batendo na tecla de que deveria desmatar muito menos. Nós entramos agora né? Agora, vai saber desde quando? Desde a década de 60, talvez. Ali, quando o marketing cresce muito em cima de vendas, nós começamos um consumismo desenfreado. Sabe, ninguém é minimalista, pouquíssimas pessoas do globo terrestre são minimalistas, a grande maioria trabalha que nem um condenado para ganhar, se matar, evoluir, simplesmente para comprar coisas. Nós trabalhamos para ter coisas, comprar coisas, para viajar também, educação, mas é para ter coisas no fim das contas. E esse ter coisas, normalmente são coisas de que nós não precisamos. Então nós nos matamos para comprar coisas que não precisamos e aí reflete nessa questão de desmatamento, que é uma questão nada simbólica, é uma questão bastante presente no nosso cotidiano e nós temos esse problema aí e cada um de nós é do consumismo. Nós não gostamos com o que fazem ali naquelas mão de obra que o pessoal cria ali na China, tá pesadíssimo o que fazem com a população, mas nós compramos. Então nós somos responsáveis também por esse consumismo. O consumismo tem a ver com a nossa cultura. A nossa cultura que olha as redes sociais e vê gente consumindo mais. Opa, como assim aquele cara tem um carro melhor que o meu? O meu carro, que eu amava até ontem, já deixa de ser interessante. E isso é o consumo. Meu carro vai durar a vida inteira. Ele vai me levar para baixo e para cima a vida inteira. Mas o carro do cara da rede social que eu abri, ele é um carro melhor, né? Antigamente nós tínhamos, isso aqui é bastante interessante, já passei para pensar nisso, nós tínhamos assim, qual que era o seu ídolo no passado? Quem era a pessoa que você gostava, admirava, se espelhava? Você tinha o seu ídolo, vamos colocar no mundo do futebol, o Pelé. Vamos colocar no mundo aí do esporte, automobilismo, Ayrton Senna. Você tinha ali na televisão uma Xuxa, você tinha ali um Faustão, um Jô Soares, pessoas que eram muito distantes. Aqui no Brasil falando, né? Fora o resto do mundo, que você sempre tem uma pessoa que você admira, um ator de Hollywood e tal. Então sempre tem alguém que tá muito distante, o Martin Scorsese. Poxa, eu queria dirigir um filme, sem tudo que o Scorsese fez, você fala, deixa pra lá, não quero fazer mais. Isso nos distanciava demais dos nossos ídolos. Então o ídolo tem uma Ferrari. Você não precisa comprar uma Ferrari. Poxa, deixa pro Scorsese, deixa pro Michael Jordan. Eles podem ter. Eles são diferenciados. Hoje, muitos ídolos, eles se criaram em rede social. Eles são ídolos mequetrefes, que não fazem nada, são influenciadores. Ó, vou tomar essa água aqui, fica vendo. Vou escovar o dente de manhã, vou lavar meu rosto com água morna, porque senão a pele enruga, e vou tomar minha aguinha aqui e comer um ovo. Fica vendo. Isso aí virou
o cara que é ídolo, a pessoa, a mulher, o homem, que é ídolo de alguém. Sabe, a pessoa, nossa, eu preciso ser desse jeito aí. E essa pessoa que vive de ser a tal da influenciadora, o influenciador, ele não é nada. Só que ele precisa mostrar que ele é diferente, então ele consome mais. Ele compra um carro melhor, ele muda de casa, ele compra uma casa, ele dita a regra. Ele dita a regra das roupas que os filhos nossos vão usar. Aquela fralda que o filho do fulano da internet usou, passa a ser a fralda que meu filho vai usar aqui. Então eu tenho que seguir o curso do meu ídolo. E eu não tenho esses ídolos aí, até tem alguns, mas, tipo, caramba, precisava ser tão absurdo o nível do consumismo. Então a humanidade meio que se perde quando esses influenciadores, que não são ninguém além de consumidores contumazes e absurdos, nós aqui tendemos a consumir também para imitar esses influenciadores. Então nunca esteve tão perdido o mundo do consumismo. E isso no filme, ele passa meio en passant, ele leva mais pro lado da natureza, mas o consumismo também está presente nas entrelinhas desse filme dos Sonhos de Trem. A coisa que pega mais é com a esposa dele, né, a Gladys, que é a esposa dele. Uma mulher, assim, abençoada, maravilhosa, lindíssima, que casa com o Robert, que é de vida sofrida demais. Ele deixa de ser aquele cara que vaga por aí como um espírito qualquer, que não tem família, não tem ninguém, e ele deixa de ser aquele lobo solitário para ser alguém, um marido. Então a mulher, ela quer a casa, ele constrói a casa, aquilo fica um aconchego. Aquela cabana que eles construíram de madeira no meio do nada, na beira do rio, aquilo ali vira uma coisa assim, né? Nós temos hoje nossas casas, apartamentos, coisas muito mais tecnológicas e confortáveis, mas aquela casinha que ele construiu, Robert junto com a Gladys, eles construíram aquela casinha tão sonhada na beira do rio, aquilo virou uma coisa maravilhosa. E aquilo vai dando um ar de sentimento ali, de tipo, puxa, eu queria ter isso aqui, cara. Sabe, uma coisa que é meia dúzia de madeira no meio de um matinho, e a gente aqui nessa vida muito melhor, entre aspas, seria um negócio interessantíssimo ir para aquela casinha. Por quê? Por que aquela simplicidade é tão cativante? Seria porque nós vivemos hoje num superficial total? Eu acho que sim. Então aquela casinha, aquela cabana no meio do mato, ela é muito interessante, ela é muito aconchegante, ela é muito confortável. Falta tudo, mas tem ali um animal para você comer ali da floresta, você caça, você pega água do rio, sabe, vai vivendo ali, costura, era uma coisa gostosa. E é difícil explicar o porquê. Olha onde nós chegamos, né? Nós lutamos tanto para sair daquele aconchego do passado, para viver na tecnologia, conforto e luxo requinte de hoje em dia, só que quando olha uma imagem assim, tão triste, tão antiga, tão simples, ela passa a ser algo interessantíssimo. E eu acho que essa barraca, que é a casa dos sonhos da Gladys, que ela fala, vamos construir aqui e tal, eu acho que isso nos coloca para refletir. Tem que refletir. Poxa, olha onde nós chegamos. Talvez em lugar nenhum. Será que aquela casinha, aquela cabaninha no meio do mato com a sua mulher, com o seu marido, com um filhinho ali, vivendo com as suas galinhazinhas, com seus cachorrinhos ali, não seria talvez muito melhor? É possível que sim. É possível que sim. E quando o filme ele começa a nos dar sinais de que ele vai tirar a mulher e a filha do Robert da vida dele de maneira brutal, eu achava que ia ter alguém, que aquela casa tá no meio do matinho, e eu fico pensando, ladrão, bandido, criminoso, alguém vai invejar a vida dele. Ele ficava meses trabalhando sem voltar pra casa, não tinha telefone, não tinha nada. Então, claro, né, aquela vidinha dele vai causar inveja e vão ali cometer atrocidades com a mulher dele e a filha dele, pegando-as desprevenidas. E aí aquilo vai colocando a gente assim naquele ambiente de tensão, sabe? Você fala, meu, era melhor que ele não tivesse nada. Era melhor que o Robert não tivesse construído aquela cabana, não tivesse construído aquela vida com aquela mulher maravilhosa da Gladys e tal. E acaba que quando, spoiler total, hein? Quando as duas ali, elas morrem no incêndio e ele fica vagando na cabeça dele, parado na chuva, sabe, chuva e sol, e ele parado ali, passando fome, vivendo da benevolência do amigo dele, aquele indígena, sabe, que vem dar comida pra ele, cuidar dele, sentindo aquela dor dele, a gente participa dessa dor. Nós participamos, assim, profundamente da dor dele. E isso é uma coisa muito difícil de ver. Pô, era melhor ele não ter construído nada. E aí nos coloca pra pensar também, será que é melhor construir algo que você pode perder ou não ter nada? Olha que coisa mais absurda. Claro que é melhor você construir. Eu construí minha família, tô construindo ainda. Todo mundo
que constrói uma família, aquilo passa a ser a coisa mais importante da sua vida, né? E é muito delícia, é um amor profundo, intenso. Só que se você perde um filho, cara, pra quem perdeu aí deve saber dizer melhor que eu perdi um pai e praticamente não aguentei. Até hoje, morreu em 2012 e até hoje eu não consigo lembrar dele. Sem me desmantelar mentalmente falando. E aí, quando você pensa num filho, dizem, eu não posso dizer, mas dizem que é muito pior, né? Então a vida do Robert é uma coisa assim pesadésima. E sabe por quê? Porque ele estava trabalhando, não esteve com a mulher dele e com a filha dele, culpa zero, hein? Mas estava trabalhando para prover para a família dele, para melhorar, dar vida melhor para a mulher e para a filha dele, e ele não estava lá para salvá-las daquele incêndio tão brutal. Quando ele está ali construindo uma ponte, né, trabalhando, cortando árvores para construírem uma ponte. E essa ponte, de maneira muito simbólica, ela é colocada para a gente em alguns frames, em algumas cenas do filme, mostrando que aquela ponte, que ele literalmente perdeu tudo para ajudar a construir, ele perdeu tudo na vida dele para ajudar a construir aquela ponte de nada servia pouquíssimos anos depois, quando construíram uma ponte mais alta e muito mais estruturada, não de madeira, ali já construída de ferro, aço, tal, pontes modernas, concreto, e ele com a ponte que ele ajudou a construir, de nada serviu para sua vida, porque apenas para tirar tudo dele, absolutamente tudo. O mais próximo que chegava de um amigo, o Arne, e também a sua mulher e sua filha que morrem sem ele estar em casa. Gente, isso aqui é pesadéssimo. Que filme indigesto. Filme bom para nunca mais assistir. Nunca mais na minha vida. Que peso desnecessário que é isso aqui. Fosse um fato verídico, você fala, vamos conhecer esse fato verídico. Agora, quando é só um filme baseado numa novela, aí não. Eu, sinceramente, é bom, respeito, mas não é pra mim. Demorou? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!